Estamos falando da escala espírita e nós vamos entrar na segunda ordem, os espíritos bons. Aqui é bom, que a gente não se acha de jeito nenhum. É verdade, gente. Bom, então nós fizemos o primeiro bloquinho, né, a terceira ordem, que eram os espíritos imperfeitos. E agora nós entramos... Não se acha, gente. Não se acha. E agora nós estamos na segunda ordem, os espíritos bons. Então nós vamos falar dos espíritos benévolos, de ciência, os espíritos sábios ou de sabedoria e os espíritos superiores. São 4 classes que nós vamos trabalhar, tá bom? Então eu quis colocar essa questão para nós começarmos sobre os vícios e as virtudes, porque a gente precisa entender por onde a gente começa para sair da terceira ordem e entrar na segunda ordem. Se há algum meio, algum atalho para a gente chegar nisso, é uma boa, né? Quais são as virtudes que a gente precisa ter, ou que a gente deve ter, né? Qual é mais meritória nesse processo de evolução? Porque se tiver alguma coisa que a gente consegue cortar caminho, é melhor, né? Então Kardec perguntou assim na questão 893, nós estamos saindo da terceira ordem e entrando na segunda. Nós não estamos aqui de jeito nenhum. Então, como a gente faz para poder avançar um pouco mais, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual tem mais mérito? Aí os espíritos vão dizer para Kardec, ó, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, toda virtude vai nos levar a um avanço no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, às vezes, a gente vai ficar pensando por onde a gente começa, qual que nos leva mais distante, como que a gente faz para chegar nessa segunda ordem. E aí a gente já começa a pensar, bom, se eu estou buscando querer chegar nessa segunda ordem, pode ser um desejo legítimo do bem, ou pode apenas ser um encurtamento. Como eu faço para cortar etapas e chegar? Aí já começa mostrando que há um interesse pessoal nosso também. Então, qualquer virtude, qualquer condicionamento para o bem, o menor que for, desde que não tenha interesse pessoal, desde que seja no caminho do bem, nos leva ao progresso. Porque a gente vai entendendo agora aqui, na segunda ordem, que parece que todo mundo é bom ali, que não tem muita diferença, embora tenha bastante. E a gente vai entender que esses pequenos caminhos, pequenos impulsos no bem, ou o pequeno caminho de não deixar se arrastar para o mal, que é mais importante, inclusive, é o que nos leva a evoluir. Aí eu paro, penso, a atitude que eu estou fazendo, ou o movimento que eu estou seguindo, ele está me arrastando para o mal? Sim, a gente está sempre sendo convidado para o mal. O quanto eu estou resistindo? E aí tem que ter o desinteresse, que às vezes eu estou resistindo, mas por interesse pessoal. Então, toda virtude tem o seu mérito, porque sempre vai nos levar a um caminho à frente, tá? Então, não tem atalhos. Vamos buscar fazer o bem sempre, em qualquer situação, a qualquer pessoa, porque o bem é o que nos leva, tá bom? Quando você define essa classificação, não fica muito quadradinho se você fala da primeira classificação que nós estudamos. A terceira ordem para a segunda. Não fica assim, parece que tem um muro entre a primeira e a segunda. Porque tem momentos em que a gente está pendendo para o bem, em alguns momentos. E tem momentos que a gente está pendendo para a falta da virtude. É uma boa pergunta, sabe? Porque tem hora que a gente até imagina, né, assim, tô brincando, mas tem hora que a gente imagina assim, fulano de tal, acho que é de segunda ordem, né? A gente imagina, às vezes pensa, né, eu sou de segunda ordem, tinha um amigo que pensava, né, sou segunda ordem, né? É normal a gente pensar isso.
Mas aí a gente começa a entender assim, agora quando a gente entrar nesse estudo, vai ficar um pouquinho mais clara essa divisão, que não é brusca, né? Mas é assim, existe predominância da matéria? A gente está ainda cedendo a paixões? Seja pequeno ou seja muito. Então aí começa a diferença, pequena ou muito. Se muito, nós estamos na terceira. Se pequena, nós estamos na terceira também. Quando a gente deixou de ter essa condução pelas paixões, a gente passou. E é sutil, porque a gente vai diminuindo essas atrações pelas questões materiais. Eu ainda desejo um pouco o mal, ou seja, eu ainda vou me arrastando por algumas coisas más, ou tudo que eu faço é pensando bem, aí é o tudo. Então, quando eu penso só um pouquinho no bem, eu estou muito na terceira ordem. Quando eu vou começando a pensar um pouquinho mais no bem, deixando um pouquinho outro, eu vou fazendo essa transição. Então, não é um murinho. Então, você vai deixando um e entrando na outra etapa, né? Tá? Mas a gente não está na segunda, não. É o caminho. É o caminho. Já é o caminho. É isso aí. Eu vejo essa mudança aí de classificação como se isso fosse um degrau. Eu acabei de subir o degrau. Então eu estou lá, na terceira. Mas tem muita gente que já subiu há mais tempo. Ele está quase no final, né, para o próximo. Então, mas todo mundo está no mesmo degrau. Só que uns já estão bem melhor, os outros acabaram de chegar. Então eu vejo essa transição assim. Ela pode ser vista dessa forma quando a gente pensa no estado gradual, né, da transferência, eu vou deixando um pouco as questões, tão apegado às questões materiais, o interesse pessoal, quando eu vou deixando um pouco isso, eu vou mudando esse estágio de degrau. Mas acontece, tá certa essa ideia, mas acontece que nós temos características em diversas classes. Então, quando eu vou na classe 9, por exemplo, lá dos levianos, eu ainda tenho conduta dos levianos. Eu tenho conduta também, por exemplo, dos espíritos neutros, que não quer ainda nem definir o bem nem o mal. Então, eu ainda tenho muitos resquícios das inferiores. Não estou falando do eu, estou falando para chegar nessa divisão da terceira para a segunda. Então, aquele que está da terceira para ir para a segunda, ele ainda tem algumas características lá da classe 9, por exemplo, que ele vai diminuindo, vai cessando. Então, você vai tendo esse estado gradual, para poder, então, você se desfaz um pouco da classe 9, faz pela 8, mas não é exatamente, embora seja um degrau, às vezes a gente pode já ter vencido as dificuldades predominantes na classe 5, 6, 7, né? E ainda da 9, às vezes eu não consegui muito ainda. Então você tem esses, né? Enquanto a gente não conseguir se desvencilhar de todas essas classes da primeira ordem, da terceira ordem, a gente está na terceira ordem, na primeira etapa ainda, né? Então é bem gradualzinho mesmo essa, né? Tá? Eu acho que fica mais fácil não, porque agora a gente vai entender um pouquinho, e às vezes vai ficar assim, a gente vai ficar pensando, né? Poxa, ele vai trazer para nós dos espíritos bons, e a gente vai olhar um espírito e vai falar, poxa, eu achava que ele estava nessa categoria, eu achava que ele é um espírito superior. Aí a gente começa a pensar, bom, será que é mesmo? Porque parece que ele dá mais instrução do que a questão do amor. Aí você vai em um que é super amoroso, tá? Um senso de caridade absurdo, você fala, é um espírito superior. Mas ele não tem tanto conhecimento. Aí você vê que não é. Aí quando junta os dois, você fala, então agora é. Ainda não, precisa desenvolver os dois juntos agora. Então a gente tem essa dificuldade mesmo de ver. Então a gente vai entender essa dificuldade de nivelar mais na segunda ordem. Na 3, parece que é um degrau, parece, porque muitas coisas muito distintas, né? Embora não seja. Mas na 2 a gente vai falar, meu Deus, eu achava que era, mas não é. Tá? Na verdade, eu vejo assim, a gente olhando as explicações, eu compreendo, parece uma coisa matemática, mas é dinâmica. É dinâmica, total. Então, quando subir um degrau, você vai falar. Nesse degrau tem várias pessoas que já deixaram um pouco. Isso. Então não é uma matemática, você fez isso, você subiu, né? É dinâmico. É totalmente dinâmico. É isso aí. Talvez o fato de estar todo mundo aqui reunido para estudar, a gente está no degrauzinho do casinho. Eu penso assim, né? Essa é a minha
buscando se desfazer de alguns resquícios de uma outra classe, por exemplo. Você está aprendendo. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá, ó. Nessa a segunda ordem, Kardec vai trazer para a gente as características gerais. Então todos os espíritos que estão na segunda ordem, que são espíritos bons, Kardec vai trazer para nós sobre eles, tá? Então vamos lá, ó. Começa aqui, ó. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Então, quando a gente vai na questão 100, Kardec trouxe para nós como vai ser as 3 ordens. Lá começava, na terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito. Agora é predominância do espírito sobre a matéria. Então, as paixões mundanas já não influenciam mais em nada esses espíritos. É o contrário. Eles já estão na predominância. Certo? O espírito é quem está predominando. E se é espírito bom, espíritos destinados ao bem, o desejo deles é um desejo constante de fazer o bem. Constante. Não tem hora que eu falo assim, hoje eu não vou fazer não. Hoje estou cansado. É um desejo constante. Só que entre um desejo, eu tenho o desejo de ser, sei lá, né? Um corredor. Mas eu corro uma vez por mês. Eu não tenho constância. Mas eu acho que por correr uma vez por mês eu sou um corredor. Então, quer dizer, o fato de eu ter um desejo não quer dizer que eu sou. Quer dizer que eu estou na busca, mas ainda, às vezes eu posso fazer, né, desviar do objetivo de ser um corredor, né, 100%. Tá? Então, a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo sincero, né, de fazer o bem. Tá? Quando a gente olha a terceira ordem, são espíritos que estão olhando um pouco mais a questão horizontal do mundo. Tudo para eles é aquilo que a gente está vivendo no plano, é o plano material. Tudo, o que a gente mais se preocupa é com essa visão horizontal da vida. Tudo que a gente está conseguindo ver nesse nível material. Quando a gente vai para a segunda, já são espíritos que encontram esse olhar vertical, já entendem essa questão espiritual. Já buscam, né, um significado maior nessa transcendência, tá? Suas qualidades e poderes para o bem, poderes é condição de realizar, né? Então, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Então, aqui Kardec colocou que há uma graduação. Qual é a graduação? O quanto eles já conseguiram avançar, o quanto adiante eles já estão. Então, há mais avançados e menos avançados nessa segunda ordem também, tá? Uns, agora vai trazer o que um tem e o que o outro não tem, por onde um se destaca mais que o outro, tá? Uns têm a ciência, outros a sabedoria, e outros a bondade. Depois nós vamos trabalhar cada um desses quando a gente entrar nos espíritos, né? Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Então eu tenho espíritos de ciência, que têm conhecimento, que têm, né, lógica, que conhece as coisas, as questões espirituais. Eu estou falando de coisas espirituais. Nós temos espíritos de sabedoria, que sabem como agir, que sabem atrelar o que eles conhecem com o bem. E nós vamos ter os que são de bondade, que têm uma sensibilidade, um lado moral um pouco maior. Aí Kardec está trazendo, olha, e tem os mais adiantados, que reúnem tanto a qualidade moral quanto o saber. Então ele falou que tem 4 classes. O da ciência, sabedoria, bondade e essa outra classe que reúne tudo isso. A gente não tem sabedoria o suficiente. Tem espíritos que têm. A gente não tem a moral desenvolvida por completo. Tem espíritos que têm. Há espíritos que já começaram a ter tanto sabedoria quanto moral, mas não chegaram ao seu ápice. E há espíritos que já desenvolveram isso juntos. Ele falou que são 4 categorias. Então vamos lá.
Não estando ainda, então o ainda que a gente coloca sempre, né? Uma hora a gente vai estar, né? Não estando ainda completamente desmaterializado, conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupem os traços da existência corporal. Ou seja, eles mantêm a personalidade deles. Eles já estão com esse desejo do bem, já são espíritos mais, né, evoluídos, mas quando desencarna, eles ainda trazem personalidades. Às vezes teimosia, às vezes um sistema, só aquilo. Ainda tem dificuldade de olhar o todo. Assim, na forma de linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Ou seja, esses espíritos bons, embora eles estejam na segunda ordem, eles ainda não são perfeitos, ou seja, precisam evoluir, ainda precisam progredir. Porque se eles não precisassem, eles já seriam perfeitos. Ou puros, se a gente quiser colocar. Então tá. Tudo bem até aqui? Então quer dizer que espíritos mais evoluídos do que nós, considerando que nós estamos na terceira ordem, que vai demorar para a gente chegar na segunda. Vai demorar para eu chegar na segunda, vou colocar eu. Então quando a gente olha os espíritos da segunda ordem, eles mesmos ainda trazem personalidades deles, embora tenha desenvolvido muito mais o conhecimento, muito mais a moral do que a gente. Mas eles ainda precisam avançar, precisam progredir. Muito. Tá? Compreendem Deus. Bom, então segunda ordem já compreende Deus. Quer dizer que na terceira ordem não compreendia. A gente compreende o que é Deus? Que é Deus? Não. Então, da segunda ordem compreendem Deus e o infinito, né? Ou seja, compreende de uma forma um pouco mais ampla do que a gente. E já gozam da felicidade dos bons. Felicidade dos bons é a felicidade da consciência, né? Daquilo que já está no caminho do bem, já está tentando fazer o bem. A consciência já não é mais um peso, porque eles estão no caminho do bem. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então eles fazem o bem e evitam o mal. Então são espíritos de serviço, que a todo instante estão tentando fazer o bem e tentando evitar o mal. Se ele está tentando evitar o mal, ele já está a serviço de alguém. A gente não está a serviço de ninguém, né? Está mais a serviço de nós mesmos, se a gente for analisar bem, né? Tá? Então, quando nós estudamos as primeiras questões do Livro dos Espíritos, Kardec fez algumas perguntas e os espíritos responderam a ele. Nós vamos chegar nela. Então vamos lá, vamos voltar nela. Ó. Que se deve entender por infinito? Kardec queria saber o que a gente entenderia como infinito. Então vamos voltar. Ó. Compreendem Deus e o infinito. Quer dizer que terceira ordem não entende Deus e o infinito. Esses espíritos já entendem. Mas olha a resposta que os espíritos deram na 2 para nós. Ó. Kardec queria saber, já que não tem limites, barreiras, né? Ele queria saber se Deus era o infinito. Lembra disso na pergunta que ele colocava para os espíritos, né? Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é o infinito. Ou seja, a ignorância humana, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta de ciência, a falta de moral, fazia a gente muitas vezes confundir o infinito. Então, como a gente não tem conhecimento, aquilo que a gente não conhecia, a gente falava que era o infinito. Até hoje a gente fala isso. Aí Kardec seguiu então. Ó. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Já que Deus não tem começo e nem fim, e tudo que não tem começo e nem fim a gente chama de infinito, Kardec quer saber, Deus pode ser o infinito? Né? Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito?
Eu estou trazendo isso porque nós não sabemos definir isso. Segunda ordem já sabe. Então vamos lá, definição incompleta. Pobreza de linguagem dos homens. Insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então, o que os Espíritos estão trazendo para nós... Então lembra que eu falei assim, ó, quem trouxe a codificação foram os Espíritos superiores da segunda ordem. Superior da segunda ordem. O topo da segunda ordem, mas é segunda ordem. Para espíritos de uma ordem abaixo. Eles já compreendem isso, por isso podem responder. Nós não. Tá? Então, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir o que está acima da sua linguagem. Deus é infinito em suas percepções, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra que não o é mais do que a primeira. Então Deus, né, como ele coloca para nós, ele é infinito quando a gente vai olhar as suas perfeições, a sua bondade, a sua justiça, todo esse olhar. Mas ele não é o infinito. Infinita é aquilo que, as expressões dele, né? Tá? E aí nós chegamos na 10, ó. Pode, no presente, lembra? Está falando pode. O homem compreender a natureza íntima de Deus, a essência de Deus. O homem, Kardec está perguntando, olha, nós aqui encarnados, o homem pode compreender? Não é poderá, pode, no presente compreender? Se eu sou terceira ordem, eu não vou compreender. Falta alguma coisa. Então eles vão responder, ó, não. Falta-lhe, ou seja, no presente, para isso um sentido, uma condição, uma percepção. Então, agora os de segunda ordem olham para essa questão e falam, pode o de segunda ordem compreender a natureza íntima de Deus? Pode. Muito mais do que os de terceira. É óbvio que o de primeira, muito mais do que o de segunda. Mas eles já podem, por isso que eles podem nos trazer essas informações. Tá bom? Eu não ouvi, desculpa, Nivaldo. De segunda ordem? Ele vai falar sobre isso ao longo do tempo. Encarnam. Ainda encarnam na Terra. Coitado, né? Coitados. Mas em outros planetas também, né? Será dado um dia, na questão 11, ó. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? O mistério era tudo aquilo que você perguntava e a igreja falava, isso é um mistério, deixa para lá. Então, será um dia nós vamos conseguir descobrir todos esses mistérios? Então, um dia vai deixar de ser mistério, né? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, nós já estudamos essa questão e agora eles estão voltando. Segunda ordem, a matéria não é mais não tem mais efeito tão grande sobre eles. Está aqui, ó. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. E pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Nós falamos dessa questão da obscuridade na época, como se fosse um lençol enrolado várias vezes. Nós vamos tirando as camadas, ou seja, vamos subindo os degraus, vamos dizer assim, nós vamos percebendo um tanto mais. Terceira ordem tem muita camada em volta, a gente não consegue, tá? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a própria criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Então, conforme a gente vai desenvolvendo mais a moralidade, quanto a inteligência vai ganhando, né, um avançar maior,
mais a gente passa a compreender a Deus. Então nós trouxemos essas questões porque a gente vai ver quanto que isso completa. Quer dizer, o estudo que nós já fizemos, a gente não tinha entendimento, agora a gente vai passando a olhar a própria escala. Agora eu vou entrar então numa classe e nós vamos ver, então eu preciso desenvolver isso para começar a compreender um pouquinho mais isso. Às vezes eu olho e não entendo Deus, por que eu não entendo? Porque eu ainda não cheguei nessa etapa. Quando eu chegar nessa etapa, eu começo a entender de uma forma mais ampla, tá bom? Então vamos voltar à resposta. Ó. O amor que os une, os bons espíritos, né? A comunhão que há entre eles, lhe é fonte de inefável ventura, ou seja, de uma felicidade sublime, né? Que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então eles não têm nada a perturbá-los, ou seja, nada tira, eles estão livres da inveja, do remorso e de nenhuma má paixão. Então é aquela que eu falei, não há má paixão. Se houver uma má paixão, então a gente é doido para confundir, né, como eu falei, espírito de terceira ordem com espírito de segunda. Se em algum momento a gente achar que tem um espírito de segunda e ele falar assim, nossa, mas eu tô com uma raiva hoje, é de terceira. Porque só hoje, mas foi só hoje. Não, mas se você só pensou, você já é de terceira. Sentiu, né? É? Tá com raiva? É. Sentiu. Então é tão desafiador. Aqui já mata aquela ideia de que será que eu sou ou não sou de segunda? Se alguém está na dúvida, aqui acabou a dúvida. Né? As más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Ou seja, a gente nem percebe, mas essa postura nossa, essas más paixões, é um tormento para o espírito. E são elas que impedem o espírito de avançar. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta. Então, todos esses espíritos, dentro dessas 4 classes da segunda ordem, todos eles precisam passar por provas. Todos. Kardec não falou expiação, falou provas. Eles vão ser provados. Prova, eles vão ter que se submeter a alguma situação para provar que realmente eles já conseguiram adquirir aquela qualidade. Diferente de uma expiação, que ela é decorrente de uma ação anterior. Então agora eu tive erros no passado, agora eu preciso ajustar, eu preciso expiar. O que eu estou passando é decorrente do que lá atrás teve uma ação. Prova é diferente. Nós vamos nos provar. Então todos eles precisam passar por provas. Porque a gente vai achar que aqui então acabou. Então ele não tem mais sofrimento, não tem mais nada. Não. Que não tem mais desafios. Tem, né? Então vamos ver, ó. Até que atinjam a perfeição. Uma coisa que a gente não para pensar é que as provas que a gente passa pode parecer muito difícil para a gente. Mas quanto mais o espírito avança, mais difíceis são as provas. Então tem que ter isso muito claro. Às vezes a gente está reclamando da prova que surge, mas é porque nós já saímos de uma condiçãozinha um pouquinho, né? Já estamos aqui, agora é uma provinha mais difícil. Então vamos levar com a gente. A tendência é só piorar. A gente está lá embaixo, vamos subir, as provas serão mais difíceis. A compreensão será outra, é isso aí. As percepções serão todas outras, né? E as provas devem ser morais, né? A maioria delas. Exatamente isso, porque a matéria já não tem mais influência nenhuma. Né? Às vezes passar uma situação, um aperto financeiro para terceira ordem é uma prova danada. O de segunda...
Já ia perguntar? As provas vão ficar mais difíceis, só que a gente vai ter mais informação, vai ter mais recurso, né? Então, como a gente faz a escola, né? As primeiras provas do prezinho é muito difícil pro prezinho. É isso aí. Conforme a gente vai ganhando e galgando isso, as provas, apesar de serem mais difíceis, a gente vai ter mais recursos para poder fazer elas, né? Até porque estamos vendo aqui, né, que eles não têm mais inspiração, né? Porque eu pensei aqui, né? Porque eu acho que nesse processo de se melhorar, eles já pararam de cometer aqueles erros, e pararam de gerar dívidas, né? Coisas para reparar, por isso eles já estão chegando e aí não tem mais a inspeção na segunda ordem, porque eles não cometem mais essas ações. Eles já passaram por tudo. Isso resume muito assim, ó, o espírito ganha um repertório, e aí com o repertório que ele adquire, quando chega uma situação ele fala, bom, já sei isso aqui, daqui a pouco passa, eu já sei isso aqui, vamos resolver dessa forma, isso aqui não tem como resolver agora, vamos agir aqui, que aqui vai melhorar ali, e aí ele começa, né, tendo esse olhar. É igual nós falamos assim, Jesus olha pra gente e fala, meu Deus do céu, né? A gente olha às vezes para dentro da casa nossa e fala, meu Deus do céu, Jesus olha para cima, né? Estamos olhando numa esfera tão maior, né? Então esse é o ponto, né? Então é o repertório, é essa a base mesmo, né? Então num prezinho parece ser muito mais difícil, primeiro, né? Então é isso aí mesmo, tá? Então a gente olha algumas pessoas e parece que a vida dela já está bem tranquilinha, né? Parece que a gente... Tudo é bom, ela sabe lidar com tudo, ela não estressa tanto, né? Então eu trouxe essa questão para nós, ó, também sobre os vícios e virtudes, ó, da perfeição moral. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem num contingente de lutar contra a natureza que lhe é própria e a vencem. Então, às vezes eu olho uma pessoa, parece que o bem, fazer o bem, ajudar o outro, parece que é natural. Para outros parece que é uma dificuldade que toda hora perde para o bem, né? Assim, perde para o mal, cede para o mal. Essas pessoas que é mais fácil, vai ter o mesmo mérito do que aquelas outras que é mais difícil? Poxa, tem alguém que tem uma vida tão tranquila e tem alguém que tem uma vida sofrida. Aí você fala assim, bom, o sofrido, né, vai ter mais mérito. Só não tem que lutar aquele em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Então, quando a gente olha alguém que já não sofre mais como a gente sofre naquela situação, é porque eles já aprenderam em outras situações. Porque senão a gente vai achar que há, né, uma injustiça divina. E não é. Então, como a Cidinha tinha colocado, e o que Kardec colocou também nesse olhar das classes, né, há pessoas que já estão um pouquinho mais... estudadas em alguns critérios, digamos assim, já estão mais, né, mais vividos, e é por isso que eles não precisam lutar tanto com aquilo, porque eles já aprenderam. Então, se eu sou submetido a uma prova e eu venço a prova, não precisa voltar à prova de novo, venham outras provas, né? Então, às vezes a gente quer olhar muito a vida do outro, mas cada um é uma particularidade. Às vezes a gente está tentando se encaixar todo mundo da classe 9, 10 ali embaixo. Às vezes tem alguns que estão mais ou abaixo, né? Então assim, só não tem que lutar quem no passado já lutou, já viveu a prova e não precisa mais passar por aquela prova. Vai passar por provas maiores. Às vezes a gente nem percebe essa prova, porque ela sai do âmbito tanto material e às vezes ela entra mais nas questões morais realmente, né? Tá? Às vezes a gente faz coisas que para nós é de pouca importância no sentido, a gente acha que não é um mal. Mas para um espírito tão um pouquinho mais evoluído, ele olha para aquilo e fala, isso é ruim, é mal. Então ele tem que lutar muito para não fazer aquilo. E nós já fazemos mal e achamos que é normal.
Um exemplo poderia, muito assim, sem profundidade, seria um espírito que joga sujeira na rua, por exemplo. Tem gente que acha normal isso. Tem quem cata, tem gente que fala assim, mas se eu deixar de jogar, quem trabalha aqui vai perder o emprego, né? Então tem gente que vai justificando isso. Tem gente que já tem uma luta para não jogar. Tem gente que já está lutando para evitar que isso aconteça até por outros, né? Então você tem espíritos em diversos olhares, né? Aí fala, mas por que você não joga na rua? Porque eu já venci isso, né? Lá atrás eu até jogava, eu achava que era normal, hoje eu já não acho mais. Né? Então vamos voltar à resposta. Como espíritos, então os espíritos bons, como espíritos desencarnados, suscitam ou inspiram bons pensamentos e desviam os homens da senda do mal pela inspiração. Protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção, ou seja, aqueles que merecem proteção. Porque às vezes a gente está fazendo por onde não merecer também, a gente tem um livre-arbítrio, certo? E neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-lo. Então vamos ver uma diferença. A terceira ordem, eles se compraziam do mal. Aqui é o contrário, eles se felicitam pelo bem. E aí ele está falando aqui no sentido de ajudar as influências que nós recebemos. Então, por exemplo, há espíritos de segunda ordem que se eu não precisar passar por uma situação, eles vão me ajudar a não passar pela situação. Porque eu estou fazendo por onde, eu estou fazendo a minha parte, eu estou tentando um caminho reto. E aquilo não vai me agregar nada, vai atrapalhar, então eles ajudam. Então se eu estiver fazendo a minha parte, eles vão ajudar. Inclusive tirar as influências que nós sofremos dos espíritos de terceira ordem. Tá? Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Então tem lá a sua gentileza, praticam a caridade, né? Tem paciência, né? Tá? Não os movem o orgulho nem o egoísmo. Então eles são humildes e caridosos. Ou a ambição. Então não tem ambição também. Então não buscam prestígios, não buscam destaques. Já o de terceira ordem, a diferença é que eles eram orgulhosos e egoístas. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Então toda a ação da segunda ordem é desinteressada. Você perguntar, mas por que você fez o bem? Mas tinha outra coisa sem ser o bem para fazer? Né? Totalmente desinteressado, né? Faz o bem pelo bem e também não espera nenhuma recompensa, né? A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Então esses espíritos foram chamados vulgarmente por esses nomes, por esses termos, né? Em época de superstição e de ignorância, eles foram elevados à categoria de divindades benfazejas. Nós temos essa segunda ordem que está a todo tempo nos auxiliando. Quando a gente não tem um conhecimento, a gente vai ver esses espíritos e vai classificar eles como se fossem deuses. São espíritos que estão nos ajudando. Se a gente não tem conhecimento, a gente olha para um espírito desse e fala, esse é uma divindade. Tá? Podem ser divididas em 4 grupos principais. Então aí Kardec traz para nós a divisão que ele apresenta, né, desses 4 grupos, dos espíritos bons. Espíritos benévolos, espíritos de ciência, espíritos sábios ou de sabedoria e espíritos superiores. Tudo bem? Vamos seguindo? Tá bom.
Então nós vimos uma classificação geral. Vamos entrar agora na quinta classe, os espíritos benévolos. Vamos pensar então. Nós já lemos a questão 780 na semana passada, quando o Paixão perguntou para a gente lá. Aí nós tiramos da lei de progresso, que é a questão 780, não sei se foi o Paixão ou se foi a Rô, acho que foi o Paixão, que ali há duas forças, a inteligência e a moral. A gente precisa imaginar que a vida é um grande oceano e nós estamos dentro de um barquinho. E para a gente avançar, eu preciso de 2 remos. A questão 780 diz isso, que o progresso depende do intelectual e da moral. Então, se eu tenho só um remo e é só o intelectual, eu vou ficar sem sair do lugar. E só a moral, a mesma coisa. Então, eu preciso alinhar essas duas forças e juntos caminhar. Se eu coloco força mais de um lado, a gente desvia um pouco. Eu estou avançando? Estou, mas eu estou desviando um pouco do caminho. Tá? Então vamos lá. Questão 108, item 108. Quinta classe, espíritos benévolos. Aqui todos têm desejo sincero de fazer o bem. Tá? A bondade é neles a qualidade dominante. Então, o bem domina esses espíritos, tá bom? Apraz-lhes prestar serviço ao homem, ou seja, sentem alegria em fazer o bem aos homens, em ajudar aqueles que estão encarnados e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Há um limite, eles não conhecem tudo. Espírito de segunda ordem não conhece tudo. Agora vamos lá. Conhece mais do que a gente? Conhece. Esses benévolos, eles estão no limite. Eles vão saber menos do que os outros dessa mesma ordem, tá? Então há um limite, mas há um grande conhecimento. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual, né? Então, embora eles tenham um grande conhecimento, mas eles se desenvolveram mais no aspecto moral. Por isso, às vezes, a gente olha um espírito, um homem encarnado e a gente se apaixona pela obra social que ele fez. Esquece a comparação, é que eu não quero comparar, mas que o exemplo acabou sendo esse. Então a gente olha para alguém e fala, olha a obra social que esse ser fez. E a gente coloca ele num patamar lá em cima. E isso muitas vezes não quer dizer nada. Lógico que ele está numa segunda classe, mas sem a inteligência, sem o trabalho definido no bem, sem interesse pessoal, sem metas definidas nesse sentido, muitas vezes é só uma obra social. Se ele tiver um interesse por trás, não é desinteressado. Então a gente olha agora nesse ponto para a gente chegar à condição de um espírito superior, não estou falando nem de puro, nós precisamos ter agora atrelado moralidade com a inteligência, com a sabedoria. Saber aplicar isso. Então vamos lá, né? Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Outra coisa, eles têm vontade de fazer o bem, mas nem sempre sabem como fazer o bem. Não fazem o mal, mas às vezes querem fazer o bem, mas não sabem como, porque não tem conhecimento. Então às vezes você tem aquela pessoa que tem uma super boa vontade, mas ela não sabe fazer. Então ela fica só com uma boa vontade e não consegue desenvolver. Embora tem vezes você tem gente que tem um conhecimento e não tem a vontade. Aí também não sai do lugar, né? Então a gente tem muitos espíritos que a gente vai conversa com eles. Vamos pensar pessoas encarnadas também. Eles consolam, né? Eles trazem para nós ali todo um carinho, mas não conseguem trazer para nós um conhecimento maior da própria vida espiritual, da imortalidade da alma. Então a gente chega lá com uma dor, ele consola, traz um amor, mas ele não instrui a gente para lugar nenhum.
Então trouxe aqui, ó, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, lá no livro dos médiuns, ó. Então nós estamos saindo dos maus para os bons, nós saímos da terceira ordem para a segunda ordem. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. Nós falamos que a moral não garante isso. Então agora vamos falar um pouquinho sobre inteligência. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Então, não está atrelada, nem sempre as duas coisas estão juntas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimento limitado, ao passo que outro inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico, entretanto, nem sempre é o que se dá. Muitas vezes a gente tem um espírito que tem muito conhecimento, ele desencarna, eu vou fazer perguntas a ele, por exemplo, e ele não tem um conhecimento espiritual, da vida espiritual, sobre Deus. Também tem esse ponto. Nós que estávamos conversando, teve um amigo nosso que ele falou assim, bom, ele estava comentando, né, que ele tinha um desejo de voltar às reuniões mediúnicas da forma que Kardec fazia, com evocações, com perguntas e com tudo mais. Eu falei, eu também, é um sonho meu, realmente é um sonho, né? Aí eu falei, bom, mas você tem noção de que para isso nós precisamos ter pelo menos espíritos de segunda ordem vindo se comunicar, né? Não, eu sei, é desses espíritos que eu estou falando. Então tá bom. Aí a gente poderia questionar perguntas, inclusive do livro dos espíritos, ele falou para mim, né? E aí eles poderiam nos explicar. Seria muito bom, né? Outro ponto eu preciso de médiuns preparados para receber esses espíritos de segunda ordem. Aí ele falou, bom, a gente não tem. Bom, aí a gente não tem nem os espíritos de segunda para vir falar com a gente. Falei para ele, então a gente vai se limitando com o que a gente tem, porque na cabeça nossa a gente pega grandes pessoas, grandes sábios, grandes conhecedores que desencarnam e que na verdade não tinha conhecimento. Tinha um conhecimento além de nós material, mas quando chega ao plano espiritual, nem sempre tem essa condição do que a gente espera, né? Então tem esse ponto também, né? A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados, de pouco tempo, ainda se acham sob o império dos preconceitos da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. Então a gente sempre tem uma ideia, a gente tem algo que a gente defende, um sistema que a gente acredita. Quando a gente desencarna, é natural que a gente leva esse sistema com a gente. Demora para desfazer, às vezes, né, encarnações e encarnações, para a gente abrir um pouco a nossa mente, né? Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentamos este princípio como regra, longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova da sua infalibilidade como espíritos. Quer dizer que quando eu olho o homem na Terra, nem sempre é o mesmo reflexo que eu vou ter de um espírito. Às vezes aqui a gente coloca num patamar, porque a nossa visão é muito limitada, seja do que eu entendo como moral, seja do que eu entendo como intelectual, mas no plano espiritual nem sempre é assim. André Luiz, né? André Luiz. Grande médico. Com conhecimento e tanto. Foi Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Né? Então vamos lá, ó.
Item 109, quarta classe, espíritos de ciência. Então tem um conhecimento mais aprofundado, conhece um tanto mais, né? E se são espíritos de ciência, de conhecimento, eles querem colocar o conhecimento deles para o bem da humanidade. Distingue-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Qual é a característica predominante? Conhecimento, né? Conhecimento intelectual. Antes a gente tinha um conhecimento mais limitado, aqui o conhecimento já abriu um pouquinho mais. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as qualidades científicas, para as quais têm maior aptidão. Então o foco está mais justamente nesse conhecimento científico, esse conhecimento do mundo espiritual. Há pessoas que deixam um pouco, mesmo sendo bons, deixam um pouco de desenvolver a questão moral e desenvolve mais o intelectual. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então eles veem, como eu disse, eles veem o conhecimento deles como um instrumento de evolução. Não para a satisfação própria, não para a paixão do eu sei, eu isso, não. Esse conhecimento que eles têm, eles querem aplicar mais ao desenvolvimento da humanidade. Tá? Então a gente tem tipos de espíritos que a gente vê que vão trazendo mais realidades espirituais para a gente. Há espíritos que falam mais de moral, há espíritos que falam mais sobre esse mundo espiritual, o conhecimento do mundo espiritual. De espíritos diferentes. Tudo bem até aqui? Terceira classe, o item 110. Espíritos sábios. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam, né? Então, quando a gente era benévolo, a gente tinha só o olhar moral. Agora ele levou a espírito sábio. Como eu ganho conhecimento e compreendo como aplicar tudo isso com sabedoria. É um espírito de sabedoria. Uma coisa é eu querer fazer o bem, outra coisa é eu não saber como fazer o bem. Então aqui é como eu faço isso, né? É nessa união dos dois espíritos, dos benévolos e do sábio, que a gente vai caminhar agora, certo? Dos de ciência, desculpa. Do benévolo e o de ciência que nasce os sábios. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhe faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então eles ainda não têm um conhecimento ilimitado, mas eles já têm um conhecimento maior do que os demais. Só que agora eles conseguem agir com maior razão. Eu não quero fazer o bem só pelo bem sem saber o que fazer. Eu tenho um olhar racional. Muitas vezes, deixar passar por um sofrimento ou alguma coisa tem mais valor do que você ir lá e acolher. Então é aquela ideia, a doutrina espírita ela acolhe e na sequência ela precisa instruir. Porque se eu só acolher, eu estou lá no estado só moral. E se eu só der lição de moral, eu só estou trazendo. Aí não sai do lugar nem do outro. Ou a gente afasta ou acomoda. Né? Então, sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhe faculta um juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, sabe avaliar com mais profundidade, né? Tanto os homens quanto as coisas. O que mais que a gente tira daí? Eles estão na terceira classe, eles não chegaram ao topo da segunda ordem, né? Se eles estão atrelados à bondade, à moral e o intelectual, se já uniu os dois nele,
mas ele ainda não está no topo dessa ordem, é porque, embora ele já esteja atuando tanto com a moral quanto com o intelectual, agora é hora de aprender a trabalhar com os dois alinhados. Então agora eu estou com os dois remos dentro do barco. Agora eu preciso aprender a fazer os dois caminhar na mesma intensidade. Como unir, como atrelar isso tudo, né? Então você pega um espírito desse, quando ele vai orientar, trazer alguma mensagem para a gente, é um conhecimento profundo, moral e com instruções. Não é só mais o acolher ou só o instruir. Traz todo esse conhecimento moral, mas instrutivo junto, tá? Então nessa classe nós passamos pelas 3 anteriores. Nós subimos os 3 degrauzinhos necessários. Nós já atrelamos então, de novo, a questão do entendimento moral, a questão do intelectual, já aprenderam a agir com os dois juntos e agora estão desenvolvendo isso. Quando eles aprendem isso, eles chegam a espíritos superiores. Então a gente toma um cuidado danado também, porque muitas vezes a gente tem o costume de apelidar alguns espíritos de espíritos superiores. E às vezes só são espíritos de ciência, às vezes só são espíritos sábios, ou às vezes são só espíritos benevolentes. Esses em si reúnem ciência, então tem um conhecimento profundo das leis espirituais. A sabedoria, sabem como utilizar, com razão, com juízo. E a bondade. Então agora eles já sabem como lidar com essas 3 situações juntos. A linguagem que empregam só respira benevolência, é invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo. Qual é a classificação de espíritos que tem mais condição de nos trazer conhecimento do mundo espiritual? Espíritos superiores. Se um espírito sábio vier me falar alguma coisa, que tem mais conhecimento de ciência, né, ele tem menos condição do que espíritos superiores. Então, Kardec está trazendo, ó, aqui, esses espíritos são aquele que mais tem condição de ensinar a gente. Porque ele já fala sobre a questão intelectual, sobre a questão moral, e os dois juntos, aplicando isso com sabedoria, tá? Sua superioridade os torna mais aptos do que outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então precisamos tomar um cuidado, porque se vier algum espírito trazendo alguma coisa para nós que nós ainda não temos condição de saber, ele não é um espírito superior. Dentro do limite do que é permitido ao homem saber. Então sempre é um espírito muito criterioso, muito sério, porque não adianta, lembra que a gente traz como exemplo, não adianta ir lá para Kardec e falar, Kardec, pega o celular. Kardec fala assim, celular como? Que eu nem sei o que é um telefone. Então o que ele traz é, não, vamos ler certinho, para a gente entender o que é um espírito superior. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo. É esse espírito que pode nos trazer as informações do mundo espiritual, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. O que é permitido, o que é possível o entendimento. Então eles vão balancear isso para entregar para a gente caminhos seguros para avançar. Senão a gente não tem como, tá? Então vamos seguindo.
comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Então eles podem se comunicar com a gente? Pode, desde que a gente tenha boa fé e vontade realmente de encontrar a verdade. Né? Então, e bastante desprendido das coisas terrenas. Porque um espírito superior, por que eu preciso de um superior, sendo que eu poderia, um benévolo já me atenderia muito mais, porque eu já muito mais perto. Então, quão desprendido eu estou? Quanto atrás da verdade eu estou? Tá? Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que são desviados da prática do bem por influência da matéria. Então tem gente que está só curioso, só quer saber a explicação, mas na verdade não quer saber a verdade. Está curioso para saber como que seria um espírito desse se comunicar. Então eles nem se aproximam e se afastam daqueles, né, que estão sendo influenciados pela matéria. Quando, por exceção, encarnam na Terra esses espíritos, os superiores, quando por exceção, então benévolos, ciência, encarnam. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, ou seja, da humanidade, né? Então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, esses são os principais instrutores da humanidade. Quando eles encarnam esse tipo de espírito, é para levar a humanidade a um progresso. Só que aí eu tenho que lembrar, qualquer coisa que não está encaixada como espírito superior, ele não é um espírito superior. Então, às vezes eu vejo um grande movimento de um grande homem ou mulher, né, de uma grande criatura, e às vezes eu falo, é um espírito superior encarnado. Às vezes não. Às vezes é um desejo de fazer um bem, às vezes é um espírito benévolo, que está muito acima da gente, muito acima. Agora, um superior está muito acima da gente. Ficou claro isso? Que eles têm um conhecimento muito mais amplo de tudo, mas que ainda não sabem tudo. Aonde a gente encontrou espíritos superiores? Vamos lá no Prolegômenos. Acho que é o 5º parágrafo do Prolegômenos, ó. Que vai falar, comunicam este livro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meu é o 6º parágrafo dessa versão. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. Então, quem ditou o livro dos espíritos? Espíritos de segunda ordem. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma doutrina racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Então, cheguei à condição de espírito superior, eu não tenho mais o meu sistema. Já não tem essas influências. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então Kardec está trazendo que ele só ajustou, que
que os espíritos viram tudo, revisaram tudo, que tudo que nós temos aqui vem de espíritos superiores. Existe um acima comandando os superiores. Existe um de primeira ordem comandando os de segunda.